Boa noite a todos que estão Desligar o chegando. microfone, tá, Boa Rob? noite aos presentes professores, aos ilustres. Boa noite aos alunos. Iniciando as apresentações, primeiramente, o professor Geraldo. O professor Geraldo é formado em Pedagogia pela Unifacvest, bacharel em Administração pela Unopar, correto, professor? Especialização em Curiosidades sobre o Brasil e do Mundo pela Unifacvest, especialização em História do Brasil e especialização em Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Correto, professor? Professor Robson, formado em Administração pela Unopar, pós-graduação em Gestão Pública em Direito Penal e Processo Penal pela Unifacol e bacharelando em Direito. Correto, professor? Correto. E eu, a professora Mariana Dutra, sou formada em Administração pela FACAL, formada em Direito pela FACOL, em História pela Universidade de São Luís, especialização em Gestão de Pessoas pela FACAL e especialização em Educação em Tempo Integral pelo Instituto FAIOL. Quer começar, professor Geraldo? Liga o áudio, Geraldo. Está sem áudio, professor. Tá. Boa noite a todos, perdão, ao vivo é assim mesmo. Sejam todos bem-vindos. A nossa pretensão aqui é tentar, nessa noite, ser o mais agradável possível. Vamos tentar ser curto, rápido e objetivo, que é essa a ideia. Deixar aqui uma observação para todas as turmas que estão aqui presentes, que toda essa nossa conversa que a gente vai ter aqui, todo esse nosso bate-papo, tudo que vai acontecer aqui, os três professores vai servir como uma atividade simples para todos. No final, a gente vai dar as coordenadas para ninguém estar fugindo aqui do conteúdo, mas preste atenção e anote a todos. Os estudantes do segundo ano da minha matéria RH e logística vai servir da mesma forma, tá? Peço a todos que tenham um pouquinho de atenção e perdoe as falhas aqui ao vivo. Vamos lá. A minha fala hoje vai falar referente a empresas, admissão e demissão em tempo de pandemia. O que eu vou conversar com vocês é referente ao que se está mais falando diante dessa pandemia, diante da situação que o mercado se encontra hoje. Eu vou pedir permissão, desculpa aos estudantes que não está conseguindo, por favor, quem tiver o link, envie para os outros estudantes, justamente para não atrapalhar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Quem tiver com o link daqui, envie para eles, para as turmas, para a gente poder dar sequência e não atrapalhar. Então, gente, falando para vocês, hoje o mercado em si está numa situação bem aquém da realidade do que se encontrava antes dessa pandemia. Alguns setores, se a gente for enxergar, alguns setores do mercado teve um grande avanço em relação mesmo a situação dessa. Eu vou exemplificar aqui para vocês, eu acredito que uma boa parte da turma aqui já conhece essas empresas, que são empresas que teve um crescimento do início do ano até agora bem considerado mesmo, e quem está na liderança, uma das lideranças em relação a esse crescimento é a gigante Amazon. Eu acredito que todos aqui conhecem que do início da pandemia para cá, ela teve, um crescimento, uma bagatela de 401 milhões de dólares. 401 bilhões, é isso mesmo, é bi mesmo, tá? 400,1 bilhões de dólares, equivale a quase 2 trilhões de reais.
2 trilhões. A Amazon teve esse crescimento. E dando continuidade às empresas, só exemplificando algumas empresas que estão em cima desse crescimento, nada mais que a Microsoft, que teve o seu crescimento entre 270 bilhões de dólares. Aí eu estou exemplificando, estou falando dessas empresas e o que é que tem a ver em relação a esse conteúdo, que é empresas, admissão e demissão em tempo de pandemia. Hoje, o mercado, para se ter ideia, o mercado hoje vai necessitar ainda mais do comprometimento de vocês, estudantes, principalmente na nossa área, na área de administração. Me perdoe não desmerecendo as outras áreas de tecnologia, de agro, mas em si, todo estudante, todo ou qualquer perfil que venha a exercer um futuro cargo, ele vai precisar administrar principalmente o seu conhecimento. A busca do conhecimento. Não estou aqui para generalizar e dizer que é preciso sempre estar direto, não. É preciso sempre estar atento e se atualizando. O mercado em si, na hora de admitir, continua as mesmas regras, de acordo com tanto para admissão quanto para demissão. As regras da CLT não foi mudada, tá, gente? A partir do momento que ela teve a atualização dela, mas ela não foi mudada. As pessoas, para ser admitida, tem que passar pelos processos de quê? Exame médico, tem que passar pelo processo de treinamento, tem que passar pelo processo... Se a gente for analisar aí o RH, se especializar na hora da entrevista, quem for da área de logística, ver quais são as possibilidades para se encontrar, para ir de encontro ou para exercer a sua função. Logística não é só estrutura física de entrega de mercadoria. Logística também é o processo de chegar até encontrar uma locação de mercado. Eu estava analisando também em relação a essas empresas que eu estava falando. Por quê? Porque nesse momento o mercado está aquecido para que setor? O setor home office. É o setor trabalho em casa. Eu fiz uma pesquisa simples essa semana em relação à compra de uma cadeira. Uma cadeira, apesar que eu estou aqui nessa minha cadeira aqui da minha casa, mas eu adquiri uma cadeira e fui fazer uma pesquisa de mercado em relação a uma cadeira para ficar mais confortável. O trato e o meio de comunicação que as empresas estão tendo agora para chegar até o meu produto é totalmente aquém do presencial. Por quê? Somos seres humanos e somos ligados a quê? A contato, ao afego, a conversação, ao olho no olho. E o cliente em si, ele compra de acordo com o que ele olha. Vou exemplificar aqui. Você vai no supermercado e vai olhar, entra numa seção e de repente tem lá uma promoção que lhe atrai. Você está querendo comprar com os olhos. E essa é a ideia que o mercado quer. Você vender, se vender. Para admissão hoje, para o mercado, para você entrar no mercado de trabalho hoje, você precisa vender o produto. E que produto é? Você. Você se vender na hora da admissão é o principal. Você é o que se apresenta. Lembra a primeira impressão aí que fica? Nas empresas também tem isso. Nas empresas também tem isso. Eu sempre toco nesse assunto em relação às 3 atividades: logística, RH e eletiva. E, por coincidência, a minha eletiva é justamente também em cima disso, de empregabilidade. Às vezes, um gesto, uma palavra mal usada na hora da admissão,
você quebra todo aquele processo inicial na hora que você estava tentando conseguir um emprego. Dando continuidade a essa conversa e a demissão. A demissão na hora da pandemia segue os mesmos critérios, gente, da CLT ainda. Os mesmos parâmetros. 90 dias, tem que fazer o processo de demissão também, o exame demissional, o médico tem que, só em caráter de conhecimento para vocês, se de repente você vai se desligar de uma empresa, a empresa está colocando você para fora, e de repente você foi passar pelo exame médico na hora de demitir, se o médico disser que você não está apto para ser desligado, a empresa não pode desligar você. E isso é lei. Tem dois professores, Robson e Mariana, mas que vão falar também alguma coisa relacionada a isso, porque a lei é para todos, independente do que for. E se não conseguir seguir os parâmetros que se pedem, ficar afastado interinamente até ir recebendo, tá? E recebendo. Vale salientar que a lei permite que a gente receba. E recebendo, e até que o meu dano tenha se normalizado e seguindo os critérios da lei, 1 ano depois é que a empresa pode me desligar. São coisas assim que muitas vezes a gente... Poxa, o que é isso? Se chama estabilidade. Na hora de se desligar, se você não passou pelo exame médico lá e ele não permitiu que você saia, você, por acidente, tá, gente? Não é toda a situação. Essa é uma situação aquém. Por acidente, você ganha estabilidade. E assim segue os critérios, gente. Nada além disso. Aí a gente pode falar também, ô professor, e nesse momento de pandemia, onde é que eu posso conseguir emprego? Onde é que meus pais podem conseguir emprego? Por que eu citei logo de início essas empresas que teve um maior crescimento? Quem é que tem, quem é que está em ascensão hoje no mercado? Então, justamente os trabalhos home office. Quem trabalha diretamente de casa, quem trabalha com eletrônico, quem trabalha com saúde, atenção, trabalhando com saúde sabendo que tem um risco. Existe uma situação, pessoal, que muitos não estão enxergando, que é o quê? Professor, eu não estou com cabeça mais para estudar. Eu não aguento esse negócio de online, eu não aguento mais de live aula, eu não aguento mais. Mas vocês têm que entender que o mercado de trabalho vai enxergar você como um profissional se é completo ou não. Se você conseguiu fazer todo o processo de pandemia, se você conseguiu estudar, se você conseguiu fazer suas atividades, se você conseguiu exercer a sua função de estudante, que é a sua função agora, você está saindo na frente, você está diferenciado, você se tornou diferenciado, porque a cobrança, pessoal, vai ser a mesma para entrar. Agora, para permanecer é que é complicado. O mercado de trabalho está tão competitivo hoje que eles vão... Esses pequenos... Lembra quando você está numa partida e de repente deu empate para você sair na frente? Você tem que ter um determinado tipo de pontuação para ser primeiro ou segundo lugar, mesmo se a pontuação
de ganhar a mesma, no mercado de trabalho é assim. Você tem que ter um diferencial, você tem que ser diferente. Não adianta, pessoal, não adianta a gente querer exercer uma função sem conseguir, sem levar foco. Ok? Eu vou dar a palavra agora ao amigo Robson. Ele vai falar agora. E ele, ao mesmo tempo, Robson, eu vou tentar enviando os links aqui para os estudantes, tá bom? Obrigado. Tranquilo. Bem, pessoal, boa noite. Continuando porque é uma sequência, continuando o que nosso professor Geraldo estava falando, a gente vai falar agora um pouco também sobre, nesses tempos de pandemia, será que vai mudar alguma coisa referente a concurso público? A questão do serviço público, será que não vai ter mais concurso? Será que vai mudar tudo? Certo? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Independente de vocês serem estudantes do primeiro ano até o pessoal da noite, todo mundo tem um objetivo na vida, certo? Independente da situação. Então, quem tem objetivos na vida tem que procurar os objetivos, tem que entrar no trilho do objetivo e seguir o seu caminho, tá certo? Então, eu estou aqui mais para fazer essa indicação, porque eu tenho uma experiência muito grande de concurso público, realmente 20 anos que eu faço concurso, então não é brincadeira, não é pouca coisa não, então eu tenho realmente uma experiência muito grande nesse setor, certo? Então, o que é que acontece hoje? O Estado brasileiro hoje, como um todo, tá, pessoal? Quando eu falo Estado brasileiro, quem já estudou comigo noções de direito, sabe que Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, é em sentido amplo, não o governo federal, o Estado ou o município, mas em geral. O Estado brasileiro hoje trabalha no sentido de o Estado ser mínimo, certo? O que quer dizer isso? O Estado se afastar de tudo que não seja essencial a ele, certo? No seu o Estado, para enxugar a máquina pública, enxugar as contas públicas, que tanto se fala em repórter e etc., e ele se ater apenas a o que é essencial a ele. Isso é uma tendência, pessoal, isso é fato. Mas por causa disso, vai deixar de ter concurso público? Não, às vezes até muito pelo contrário, vai ter vários concursos públicos. Agora, o que é que a gente vai ter que entender? Primeiramente, voltando àquela ideia que o professor Geraldo estava falando, da iniciativa privada, de correr atrás, de estar na luta, tá certo? Eu tenho uma frase bem interessante quanto a essa questão, e a gente dividir esses ramos, iniciativa privada e serviço público. Na iniciativa privada, eu entendo o seguinte, na iniciativa privada, para você ficar no mercado, você tem que matar um leão por dia, certo? E no serviço público, você precisa só matar um leão na sua vida. O leão do serviço público, vamos supor que ele é maior, mas você matou ele, acabou. Se você cria a sua estabilidade, uma prova pode mudar a sua vida, entendeu? Então, o serviço público tem essa diferença do serviço privado. Você não quer dizer que você entra no serviço público, você deixa de se atualizar, de estudar. Não é isso. Agora, quando você entra, você cria uma certa estabilidade, você fica mais tranquilo para poder galgar outros passos até, tá certo? Então, esse ponto é muito importante. Quanto à questão do Estado, novamente, que a gente estava falando, que eu estava falando, é a questão das reformas que estão para acontecer, certo? Reforma administrativa, que está para acontecer e vai acontecer, que vai mudar alguns parâmetros no serviço público, buscar mais, vamos dizer assim, objetivos do servidor. O servidor vai ter que ter objetivos, vai ter que ter metas, mas nunca vai deixar de ter sua estabilidade, pessoal. Hoje, a gente sabe, quem é do Estado hoje de Pernambuco, o professor Geraldo está aí, para não me deixar mentir, a professora Mariana está aí para não me deixar mentir, sabe que a gente trabalha com metas. Eu trabalho na segurança pública, vocês sabem disso. A gente trabalha com metas. E se as metas são cumpridas, a gente ganha prêmio. E se não são cumpridas, não ganha prêmio, tá certo? Mas também é cobrado, é observado isso. Então, a gente está se aproximando, o serviço público com a iniciativa privada nesse sentido, de buscar metas, de buscar objetivos, de a gente correr atrás também, prestar o melhor serviço público possível, como a gente tenta prestar aqui na educação, como eu tento fazer o meu serviço da melhor forma possível na segurança pública, tá certo? Então, esses viés de aproximação de serviço público com a iniciativa privada está bem chegando, bem próximo, principalmente com essas reformas que já aconteceram e as novas reformas que estão por vir. Mas isso, repetindo, como eu tinha dito, não quer dizer que vai deixar de ter concurso, tá certo? Outra coisa interessante que a gente tem que entender, vocês que estão
no primeiro ano, quem já está no terceiro, que já está perto do Enem, de fazer uma faculdade, de observar uma nova profissão, quem estuda à noite com a gente no subsequente, e já pensa no concurso, ou coisa do tipo, ou até iniciativa privada, independente do que vocês buscam, iniciativa privada, ou serviço público, o importante é que a gente faça as coisas com amor e dedicação. Se fizer, as coisas tendem a acontecer, pode ter certeza. Deixar de olhar um pouco menos para a grama do vizinho, que a gente tem aquela teoria de a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, e a gente fazer, certo? O nosso jardim da melhor maneira possível. Então, outro ponto que eu queria acrescentar nessa questão é as profissões do futuro no serviço público. Quando se fala em profissões de futuro, na iniciativa privada a gente fala cibernética, mecatrônica, muitas coisas diferentes, nomes extravagantes. No serviço público, eu vou ser bem sincero a vocês, as profissões do futuro é o tripé que o Estado vai ter que suportar para o resto da vida. Como eu tinha dito a vocês, o Estado está se afastando de tudo que não é essencial, então, o serviço público vai se basear na sua base. Para ele prestar o serviço, ele precisa de quê? Quem é meu aluno de legislação tributária sabe que eu falo muito. Precisa de arrecadar. E quem é o cara que faz a arrecadação? Fiscal. Certo? Então, aquele cara, fiscal de renda federal, Receita Federal, ano que vem, 2.000 vagas. Muita vaga, e o salário é excelente. São funções típicas de Estado, tá certo? Então, Receita Federal, fiscal de renda estadual, fiscal do ISS dos municípios. São funções típicas do Estado, certo? Então, nunca vão deixar de ser. Apesar de ser funções antigas, eu digo que é funções de futuro para o serviço público, porque eles vão ficar mais fortes ainda, porque o Estado se afasta do que não é essencial e mantém a sua base, seu tripé. Para ter o tripé, eu tenho que ter a base. A base é a receita. Então, todas as carreiras de receita estão bem para o futuro. E quem é o tripé do Estado? O tripé do Estado, pessoal, é aquelas 3 funções que o Estado nasceu para fazer. Quando o Estado nasce, lá atrás, ele nasce com a função essencial, que é dar segurança pública, saúde e educação. Esse é o tripé do Estado. Muito se fala, profissão de professor, não queria ser, porque professor é uma profissão do futuro no serviço público. É uma tendência natural de ser mais valorizado. Se hoje não é uma tendência, porque o Estado vai se afastar do que não é essencial e vai valorizar o professor, isso é fato. A educação vai ser a profissão do futuro. Se é hoje, se é amanhã, ou vai demorar um pouquinho mais, eu vejo que alguns estados já estão chegando lá para valorizar o professor, tá certo? E Pernambuco, eu acho que lá na frente a gente chega lá também. Segurança pública também. Se fala muito, não quero ser policial, porque polícia é risco. Sair de casa é risco, pessoal. Eu saí da minha casa hoje, tirar o carro da garagem, eu estou arriscado a tudo. Então, não é coisa de todo mundo, não. É uma profissão boa também. Então, segurança pública também é profissão do futuro no serviço público. E saúde, certo? Quem quer arrumar para essa área de saúde, apesar das OS, aquelas organizações que o Estado estão contratando para administrar hospitais, apesar disso, nunca vai deixar de ter concurso também para a saúde. Então, de médico, enfermeiro, técnico e as áreas correlatas, vai sempre ter concurso, sempre vai ter concurso nessas áreas, tá certo? Então, isso aí, eu digo que é as funções essenciais do Estado. Eu estou falando no executivo, certo? O presidente, o governador, o prefeito. A gente sabe que tem o poder legislativo, que é um ponto fora da curva, que são salários astronômicos, até para servidor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vai abrir concurso para o Senado Federal. A prova vai ser em todas as capitais da República. Todas as capitais vai ter prova. Você pode fazer sua prova no Recife. Um policial legislativo é 20 mil reais. É fora da curva, ou seja, é fora da normalidade, é fora do real. Não existe salário desse a nível de Estado. Nem o governo federal, nem a Polícia Federal ganha 20 mil reais. Um agente de Polícia Federal ganha 8 mil reais, 9 mil reais. Um delegado de Polícia Federal ganha 22 mil reais. E um agente de Polícia Legislativa, nível médio, não precisa ter nada, não vai ter prova de título, não precisa ter qualificação, não precisa ter experiência. É só chegar lá, fazer a prova, passou na prova, Polícia Legislativa, nível médio, 20 mil reais. Pode conferir o que eu estou dizendo quando sair o edital, que sai até o final do ano, tá certo?
Então não é brincadeira. Me Não. avise, viu, Robson? Oi? Me avise, viu? Tá. A mim também. O federal é absurdo. Estou aqui, viu? Esse concurso está para abrir, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para Mariana aí, que Mariana é advogada, é desenrolada. Para advogado vai ter vaga também. O salário de advogado é o teto do Supremo, é R$ 38.000, advogado do Senado. Tá certo? Ai, Ganha igual ao preciso. do Supremo. Então, para vocês verem que vocês observaram que realmente. E outra coisa, pessoal, tem vaga e muita, mas a gente tem que estudar, tem que se dedicar, e vale a pena, tá certo? Eu estou entrando mais nesse viés de concurso para a gente fazer o contrapeso em relação ao que o nosso colega Geraldo falou, porque ele fala muito isso e eu corroboro com ele, eu concordo na questão que quando ele trabalhava na iniciativa privada, ele sabe disso, todo dia era matar um leão, é fazer meta, é cumprir meta. No dia que você não cumprisse a meta, já apertava você. Então, isso é normal. Então, no privado, você, além de ter experiência, porque você sabe que você bota o currículo, cadê a experiência? Gostei do seu currículo, mas cadê a experiência? Não tem. No serviço público não tem experiência, pessoal. É verdade. Passou no concurso, experiência é passar na provinha. Passou na prova, você entra, o Estado lhe acolhe, lhe abraça e você vem ser servidor igual a mim, a Geraldo e a nossa amiga Mariana. Certo? Então, outra coisa que eu queria deixar para vocês é que, veja só, pessoal, todo mundo, independente da sua, no sentido que você queira a sua profissão, se é iniciativa privada, se é serviço público, tem área para todo mundo. Agora, tem que se dedicar. Vocês são jovens, pensem nisso, vocês têm uma vida toda pela frente. Quando eu passei no meu primeiro concurso público, eu tinha mais de 25 anos de idade, eu passei um bocado de tempo, assim, tipo assim, num momento sem estudar, sem pensar, sem perspectiva. Depois eu observei que era o melhor caminho. O estudo sempre é o melhor caminho. Então, se dediquem, estudem. O momento de pandemia é difícil para todo mundo, penso que não é fácil para a gente também, não. É ruim, não é fácil, eu não vou mentir para vocês, live é chato, acontece queda de internet, vocês já estão estressados com esse momento, muita atividade, mas você tenha paciência, as coisas vão acontecer. E quando voltar à normalidade, pessoal, as oportunidades vão surgir com força. Então, aproveitem isso, aproveitem esse momento que a gente está dando essas dicas, observem isso, certo? Respirem, um dia que está estressado, deixe para lá, mas volta à atividade, retoma, porque vale a pena, o estudo vale a pena. Eu deixo uma frase para vocês, mesmo que depois eu vá falar alguma coisa, porque é uma frase que eu ouvi de um filme e sempre me tocou essa frase, certo? Porque aconteceu comigo, que a frase é a seguinte: cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho, tá certo? Então, é isso que eu deixo para vocês. Então, a gente pode até conhecer o caminho, eu conheço o caminho, mas a diferença é subir, por exemplo, numa bicicleta e fazer a trilha, e conseguir chegar até lá no caminho. Isso é difícil, então vamos trilhar o caminho, além de conhecer, tá certo? Essa frase foi no filme Matrix. Quem falou foi Orfeu, no filme Matrix. Muito bom o filme. Tá certo, pessoal? Foi longe, hein? Vamos para a luta, certo? Então, eu acho que uma das ideias principais dessa nosso bate-papo aqui é isso. É a gente despertar, acordar, é tempo para tudo. Vocês são muito jovens, muito jovens. Tudo que vocês quiserem, vocês conseguem. Agora tem que pagar o preço, pessoal. O preço às vezes é caro, mas vale a pena, tá certo? É isso que eu tinha para dizer nesse primeiro momento. Beleza. E pegando um gancho aí com os professores que vocês falaram, Geraldo falou aí sobre algumas profissões, né? A valorização das profissões. Eu fiz um levantamento aqui das profissões que estão sendo mais valorizadas agora. Ele falou na questão de atendimento ao cliente, não foi, Geraldo? Médicos, técnico em enfermagem. Eu estou aqui com a lista de 20 profissões. Então, a questão de assistente de logística está na lista, técnico de laboratório, líder de logística, operador de loja. Agora, uma profissão que cresceu muito, sabe o que foi? Psicólogo, motoboy, operador de telemarketing. Por conta também da situação, né? Isso. Então, aí, pegando esse gancho aí, do crescimento das profissões, principalmente de motoboy, eu vi também a questão do empreendedorismo agora na época da pandemia. E vi também que
falando da questão do desemprego, a gente teve um aumento de 26% em relação a junho, certo? Em 7 semanas, teve um aumento de 26%, ao que a gente já tinha 12 milhões, né, de desempregados. E, em contrapartida, teve um crescimento de 16.788 novas empresas em relação ao mesmo período do ano de 2019. Então, a gente entende que esse pessoal que perdeu o emprego passou a ser autônomo e tirou, assim, eu acho que ou foi por necessidade, o empreendedorismo por necessidade, ou então foi aquela pessoa que tinha vontade realmente de ser empreendedor, mas não tinha coragem porque tinha seu emprego e tal, não queria arriscar, e meteu a cara. Aí, enquanto assim, algumas empresas estão fechando as portas em decorrência aí dessas complicações, outros estão nascendo aí a necessidade de ter uma nova fonte de renda, né? E na questão, assim, da recuperação da economia, é que a gente não tem, assim, uma boa perspectiva da recuperação da economia após a pandemia. A gente tem boas perspectivas no mercado de trabalho em concurso, né? A gente sabe que vai haver de toda forma, como o Robson estava falando, mas assim, a perspectiva não é boa. Teve um respirozinho e depois realmente a gente teve uma queda grande aí no produto interno bruto, que também já não vinha muito bem, né? Teve um aumento de 1%, e aconteceu essa questão da pandemia, juntando com instabilidades políticas e outros acontecimentos, a gente teve uma retração aí. Então, a gente sabe que vai enfrentar ainda um pouco de dificuldade financeira até o final do ano, eu diria que até o meio do ano que vem, mais ou menos, mas esperamos que as perspectivas que virão pela frente sejam melhores. E falando da questão do empreendedorismo, muita gente, assim, deixou de fazer o que tinha de fazer, né, para fazer o que tinha vontade. Muita gente queria realmente continuar com seu emprego e não conseguiu, né, e teve que meter a cara porque tem família para sustentar, né. Uma profissão que cresceu muito foi motoboy, com questão de entrega de comida, entrega de mercadorias, porque as empresas tiveram que se renovar. Eu estava até assistindo o jornal sobre a questão das empresas que não conseguiram se atualizar, né? Porque algumas já tinham esse modelo home office, né? Outras não tinham preparação nenhuma para isso. Então, algumas tiveram realmente que fechar as portas. Outras nasceram desse trabalho home office. Outras conseguiram se acompanhar e estão caminhando, né, nesse modelo home office. Aí teve esse crescimento do emprego de telemarketing, por conta dessa questão do home office, né, que as empresas tiveram que continuar vendendo para poder pagar o imposto, aí entra na questão da arrecadação que o Robson estava falando aqui, tributo, e vão caminhando, né, até, a gente não sabe quando vai continuar com essa questão da pandemia, mas a gente espera, né, que isso acabe logo e as empresas comecem a se recuperar, né, porque a gente já teve fechamento de milhares de empresas, né, esse ano, por conta disso, por conta de se endividaram e não conseguiram se recuperar, outras ainda estão se endividando, né, porque não estão conseguindo auxílio do Estado, e a gente espera que as empresas consigam se recuperar, né? Eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a gente já está um tempinho aqui, a gente prometeu que fosse uma coisa bem rápida, e a gente espera que tudo isso passe e a gente possa se encontrar novamente, porque a gente sente muita saudade aí, tanto dos colegas como de vocês todos, esperando que todo mundo fique bem. Querem comentar alguma coisa mais, professores? Eu só queria botar uma observação que algumas pessoas que, por incrível que pareça, que na hora de até ser empreendedor, de um ponto de vista simples, o microempreendedor,
muitas vezes a gente esquece só de uma situação que tem que se ter atenção e, principalmente, procurar se informar antes de abrir qualquer empreendimento. Isso. Principalmente, saber entender quais são suas obrigações, quais são as suas oportunidades, enxergar com o seu mercado, o mercado que está ao seu redor, o mercado na hora que você for empreender, enxergar se realmente vale a pena ou não, e enfatizar, pessoal, principalmente para vocês, estudantes e amigos que estiverem aqui, que principalmente para o pessoal do terceiro ano, que está aqui presente, que realmente foi num momento meio complicado essa situação para vocês. Vem Enem, vem a escolha de um futuro que queira seguir carreira ou não. Eu acredito que a gente precisa ter sensatez e principalmente na hora de encarar o que vai querer, tá? Agora, e se porventura você escolheu e não é aquilo que você queria, faça uma nova descoberta, busque uma nova. Agora, tem que se preparar, se informar. Eu vi uma fala do professor Robson, que ele disse que está há muito tempo no serviço público, né? Há muito tempo no serviço público, e eu fui totalmente o contrário. Eu fui quase 20 anos no setor privado. Eu também. Quase. E a Mariana foi vendedora, eu fui vendedor, e a gente sabe, principalmente suas palavras foram bem pertinentes, Robson, que todo dia a gente tem que matar um leão para bater a meta. Todo dia tem que se bater a meta. E quando você não bate a meta, você já sabe que quando chegar, vai ouvir. Aí você diz, e o setor privado, setor público não tem isso, não. Vocês não têm ideia da pressão que a gente sofre também. Vocês não têm ideia de quantas pessoas estão ali, cobrando, principalmente, sabe por quê, gente? Na hora que a gente vai exercer essa profissão que é passar informação, passar de um jeito que tanto tem que entender vocês também, e entender, e a gente tem que separar o nosso pensamento para poder passar para vocês. Eu tenho problema, Robson tem problema, Mariana tem problema, tem N problemas ao nosso redor, N situações, e a forma que muitas vezes a gente vai passar, alguns estudantes podem entender que não foi desse jeito, mas somos seres humanos. Estamos passando por essa situação também, mas uma coisa que todos três aqui, de certeza, sempre está se atualizando, sempre está lendo a informação, sempre está buscando algum conhecimento, sempre está buscando algum tipo de informação. Para quê? Para que sempre que tenha oportunidade, vocês acham, Robson soltou essa informação aí do salário de 20 mil reais, chegando, deu alegria. Eu disse, me avisa que se chegar isso aí, eu sempre disse aos estudantes também, que eu sempre estou à busca de novas oportunidades. Eu sempre vou em busca de novas oportunidades. Por quê? É buscar suas melhoras sempre. Buscar suas melhoras sempre. E como é que eu vou buscar minhas melhoras se eu não consigo sequer participar de uma live aula, se eu não tenho saquinho mais para assistir alguma coisa, se eu não tenho mais paciência? A gente entende a cabeça do jovem porque a gente já foi. Não dizendo que a gente é tão velho, tá? Mas... Vale salientar, né, Geraldo? Vale salientar, né? Que a gente também não é tão velho. Mas a gente Da tem época que... pré-histórica, vocês. Hoje... É o que, Adaías? Eu sei, Adaías. Me aguarde, viu? Da época pré-histórica. Adaías, vou lembrar disso quando tiver uma prova, tá marcado com os 3, isso pode ter certeza. Pronto, Tô nada. Só com o senhor mesmo. Os outros 2 é de boa. Eu sei disso. Ó, para aí. Não é para isso? Calma, cebosa.
Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Para ser a ideia nossa, gente, aqui é a gente continuar esse papo de entender que vocês enxerguem que esse momento para vocês tem que enxergar como oportunidade. Não pode enxergar mais como um sacrifício, não. Porque quando voltar voltar à normalidade ou o novo normal, vocês têm que sair na frente sempre. Sempre, porque o mercado vai estar aberto para novas oportunidades. O mercado vai estar querendo enxergar esses que estão em busca de conhecimento. E só uma coisa, eu vou finalizar minha palavra dizendo uma coisa, pessoal. Eu passei 20 anos na empresa privada e consegui um emprego público. Vale a pena. Vale a pena. Todo sacrifício, todo ficar até tarde estudando, estudar até de madrugada, vale a pena e muito. É aquela coisa, Geraldo, que é uma coisa que você quer muito comprar. É aquele sonho que você quer comprar. Aí você diz, um dia, quando eu for funcionário público, eu vou comprar. Não é isso? É esse pensamento, sim. Exato. Aí você vai dormir pensando nisso. Uhum. Pronto, e o que eu quero deixar de palavra final, no meu caso, é que independente da sua escolha, a escolha de vocês que estão no primeiro ano, tem muito horizonte ainda para pensar nisso. Quem já está no terceiro já tem que se orientar, e quem está no subsequente, quem está no mercado de trabalho, ou quem não está no mercado de trabalho, é justamente isso que a gente estava falando, é a questão de ter uma meta, ter um objetivo, independente, que seja na iniciativa privada, que seja no serviço público, que seja empreendendo, certo? É que você se dedique àquilo que você realmente quer, e não, repito aquilo que eu estava falando, não olhar o outro, o vizinho, e achar que porque ele está se dando bem, eu vou fazer esse mesmo ramo de negócio e aquilo também vou me dar bem. Não é assim que trabalha, tá certo? Então tem que observar o mercado, o Geraldo estava falando, o professor Geraldo estava falando, se dá para mim, se eu tenho experiência, se eu tenho condições de entrar nesse ramo, se não já está muito cheio o mercado em relação a esse ramo. Eu tenho um exemplo dentro da minha família, um parente observava muito um colega que estava se dando bem no mercado de rações, e ele era um cara muito batalhador, estava se dando bem, e ele pensou que porque ele estava se dando bem, eu também vou me dar bem, eu vou entrar. Então ele mudou o ramo de trabalho dele, foi fazer isso, e não se deu bem, tá certo? Ele quebrou na emenda. Primeiro porque o mercado já estava muito cheio aqui na cidade de Palmares, e porque é o seguinte, pessoal, quem for da iniciativa privada, quem for empreender, por exemplo, achar que porque eu tenho o meu negócio, não trabalho para ninguém, você trabalha para você, certo? Não é fácil, não. Pega um dono de loja dessa, pega um cara que trabalha no mercado, que realmente se dá bem, ele chega no começo do expediente, ele chega antes de começar o expediente, ele abre a loja, o pessoal bate o ponto, vai embora, ele tem que fechar a loja, ele tem que se preocupar. Então é uma vida também muito difícil, muito dura. Quem acha que vai empreender, que eu não quero trabalhar para ninguém e que as coisas acontecem, não é assim, é difícil também. Iniciativa privada, muito difícil, nunca trabalhei na iniciativa privada. Desde 18 anos eu trabalho no serviço público, certo? Independente, momentos de oscilação, dificuldades eu tive também, certo? Serviço temporário, mais serviço público, e depois eu me efetivei passando em concurso para cargo efetivo, mas sempre no serviço público. Graças a Deus eu tive uma experiência muito boa, construí muitos amigos, e eu digo a vocês, apesar de tudo que se fala, se você fizer o seu de coração, se você tratar bem as pessoas, que eu acho que o serviço público, eu não estou no serviço público só para receber meu salário, tudo certo, eu tenho que tratar bem as pessoas. No meu trabalho lá de atendimento ao público, eu tenho que entender bem, eu tenho que entender aquela pessoa, aquele cidadão. Com vocês, alunos, a mesma coisa, a gente tem um propósito, a gente não está aí para brincar. E vocês têm que aproveitar sim, porque hoje em dia tem muito material, muita gente querendo ajudar, tá certo? E vocês são a nova geração
para transformar tudo isso que a gente vive, certo? Momentos difíceis, dificuldades, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que se agarrar a alguma coisa. Se agarrar a educação, diga a vocês, vale a pena. A gente tem 24 horas por dia. Principalmente para nós mortais pobres, né? Exatamente. Nós mortais que não nascemos em berço de ouro, que a gente não tem herança, a gente tem que estudar, pessoal. Se estudar, as coisas acontecem. Independente do ramo que vocês vão querer. Mas a dedicação tem que ser plena. Se não se dedicar, não acontece. Meio termo não vai rolar. Para passar no concurso, a dedicação vai ser plena. Para se manter no emprego privado, dedicação plena. E para você ter um negócio e ele prosperar, dedicação plena. Ou seja, não tem espaço para amador. Você tem que estudar muito, ou se dedicar muito. Você escolhe o seu caminho. Mas a gente está aqui, eu, professor Geraldo, professora Mariana, para ajudar, dar as dicas. A gente já tem uma experiência, já tem uma bagagem. Então, se você quer ir no ramo privado, se você quer empreender, tem dica para todo mundo na escola técnica. Vocês sabem disso. Então, aproveite esse momento e peguem da gente o melhor da gente que a gente repassa, pode ter certeza. Mas vocês têm que buscar, tá certo? E do mesmo jeito, pegando o gancho aí que Robson está falando, da mesma forma que está sendo uma coisa nova para vocês, também está sendo novo para a gente. Então, a dificuldade que vocês estão enfrentando, a gente também está. Os problemas que vocês estão enfrentando, a gente também está. Uns mais, outros menos, mas a gente está enfrentando problemas. Então, não pensem, eu tenho vergonha de pedir a tal professor, tenho vergonha de pedir a professora Mariana, tenho vergonha de chamar o professor Robson para conversar, porque eu preciso, mas eu tenho vergonha. Gente, a gente é pessoa igual a qualquer um de vocês. A gente é de carne e osso, a gente também tem problema. Às vezes, a gente também precisa conversar com alguém. Então, se vocês estiverem precisando... E a ideia é justamente... A ideia que a gente teve, deixar essa oportunidade aqui para falar o quê? Que vocês têm liberdade... Só para concluir uma coisa, Mariana. As pessoas que em algum momento eu deixei de atender ou eu atendi de uma forma que não agradou, eu sou humano e também reconheço e peço desculpa. Mas a ideia da gente aqui é querer sempre acertar. E eu acredito que a ideia de todos que estão aqui é querendo acertar alguma coisa. Então, aproveitem, gente. Aproveitem, porque esse ano de 2020, quem se destacar, quem procurar conhecimento, quem for em busca, pode ter certeza, vai ser um diferencial muito grande no mercado de trabalho. Muito grande mesmo. Sem dúvida. E quando a gente bolou essa adoção, inicialmente a gente tinha combinado que seria uma conversa para ser uma coisa diferente para vocês. Porque a gente sabe que vocês estão cansados de atividade online, vocês estão cansados de estar em casa, trancados em casa. Então, a gente bolou isso aí para ser uma coisa diferente, uma conversa descontraída entre a gente e entre vocês. A gente está conversando aqui, mas vocês podem perguntar alguma coisa para a gente. Não deixem só que a gente... Aí, pode perguntar, viu, gente? Não deixem só que a gente fale. Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderam o que a gente falou, podem perguntar, não tem problema. Então, a gente está tendo uma conversa aqui descontraída para ser uma coisa legal para vocês também, porque a gente sabe que vocês estão precisando. Exato. Então, está sendo uma atividade diferente para vocês. A gente está fazendo o possível, está tirando leite de pedra aqui, minha gente, para fazer uma coisa legal para vocês. E principalmente para bolar alguma coisa diferente, né? As atividades que a gente está fazendo para vocês, a gente sabe, a gente está fazendo super simples, para ser uma coisa menos cansativa para vocês, porque a gente sabe que é pesado. E da mesma forma que vocês recebem cobrança, a gente também recebe. A gente também recebe cobrança. E muita. Não é pouca. Geraldo na atividade dele não é fácil, não, professora. A minha também não, meu amor. Não, a da senhora é fácil. É carne de pescoço, Geraldo. Não, Adair, se preocupa não, Adair, vai piorar. Eu sei, vindo do senhor, só espero coisa que não preste mesmo. É isso mesmo. Eu não alivio, não. Eu vou... carne de pescoço. Adair, deixa eu só te dizer uma coisa para todos aqui. Vocês acham que o mercado lá de trabalho, vocês vão passar a mão na cabeça de vocês? De jeito nenhum. Vai não. De uma forma que a gente está aqui.
Até a gente dá tanta liberdade para o estudante, para que a gente consiga buscar dele o melhor, que é justamente porque lá fora a cobrança vai ser desse jeito. E vai ser bem pior. E lá ele vai olhar no seu olho, se você não fizer, você vai ser substituído na hora. E essa é a ideia que o mercado público vai ter também. O funcionalismo público, ou ele faz o seu melhor, aquele negócio de dizer, eu sou funcionário público, eu vou ficar de boa, acabou, velho. E outra coisa, viu? Pense que você se especializar, você ser bom no que você faz, vai ter gente que vai querer lhe derrubar. Vai ter gente que vai tentar lhe passar na sua frente. Eu passei por isso, eu fiz várias coisas, eu fui vendedora, eu trabalhei em inúmeros ramos, em empresa privada. E uma vez eu fui entregar o currículo numa concessionária em Recife, numa rede de concessionárias. A moça que recebia do Recursos Humanos, ela não quis receber meu currículo, porque eu acredito que ela não quis perder o emprego. Meu currículo foi recusado em várias empresas, por conta da experiência que eu tinha. A gente passa por isso sempre. Isso. Passa por isso sempre. E a gente que veio de venda, viu, Robson? Sim. A gente que veio de vendas, concorrência muito alta. Exato. É muito alta mesmo. Porque e outra coisa, sempre tem alguém que pode superar sempre. Você depende muito do nome da empresa que você trabalhou. Eu trabalhei na Martins. Robson talvez não conheça, porque veio diretamente do serviço público. Nunca conheço, sim. Conheço. Muito famosa. Geraldo conhece muito a Martins. Se você trabalhou na Martins, você foi vendedor da Martins, é uma porta aberta para você, porque dizem que é a escola de vendedor. Isso. Não é? Isso. Trabalhou na Martins, você arruma emprego em qualquer empresa de venda. Exatamente. E outra coisa interessante, que até a brincadeira de Adaías aí, mas que dá o gancho aí que o Geraldo estava falando, que é verdade, é na questão que vocês têm que entender que treinamento duro, guerra fácil, certo? Treinamento duro, guerra fácil. A gente está aqui, às vezes vocês pensam, o professor está pegando no pé, está fazendo atividade, etc. Mas tudo que vocês estão passando agora, principalmente depois, né? A gente está passando esse momento que é diferente para todo mundo, a gente está passando esse momento de pandemia, mas antes disso, e depois, e pós-pandemia, vocês têm que entender que isso aí é para vocês, o melhor para vocês. Pode ter certeza. Que quando eu faço uma atividade, quando eu passo uma conversa com vocês, tudo, eu tenho certeza também que também os professores Geraldo e professora Mariana entendem dessa forma e fazem dessa forma. A intenção da gente é sempre vocês, amadurecer vocês, preparar, podar, de alguma forma, que vocês criem asas fortes para que vocês entrem no mercado de trabalho da melhor forma possível, independente, novamente, da escolha que vocês façam. Mas a gente está para dar uma força, mas para dar força não pode passar a mão na cabeça. Tem que ser, muitas vezes, rigoroso, é correção de meta, é correção de rota, está errado, é aqui o caminho. Porque lá na frente vocês vão olhar para trás e dizer, professor, estava certo. Podem ter certeza, a gente está sempre para ajudar. Se precisar, se quiser perguntar até aí, até nesse momento, perguntem, fiquem à vontade. E rasteiras, né, Robson? E rasteiras que a gente leva, Ave Maria, tem em todo canto, em todo rasteira, setor. tem no setor privado, tem no serviço público, não tem boquinha para ninguém. Se vacilar, é rasteira. Quando eu entrei... Coisa que eu queria colocar, rapidinho, Geraldo, a coisa que eu queria colocar, de Mariana falou, é atualização. Quem escolhe duas profissões, e Mariana escolheu as duas, e eu também, quem escolheu direito, quem escolheu professor, vai ter que viver estudando para o resto da vida. E administrador também, viu? Administrador também é fato. E administrador também, viu? Atualiza-se todo dia, tem coisa nova, tem lei nova, legislação nova, professor tem uma forma nova, tem que dar aula desse jeito. MP que caducou. Não, é formação brincadeira. sempre. Profissões dificílimas de trabalhar. A MP que caducou. Bora para frente. Lei nova. E eu tô falando. E as formações que a gente tem que fazer sempre? Tudo. Atualização direto. Para o bem de vocês. Conhece do ano passado, viu um livrinho de empreendedorismo que eu tive que estudar em 4 dias.
Pesado. 365 páginas em 4 dias. Aí você diz, é fácil? Não. Não é fácil. Agora gente, é gratificante. Agora, feito, eu falei quando eu lá, entrei... é gratificante se a gente se dedicar, se a gente fizer com amor, pô. Você gosta de estudar, eu gosto de dar aula, eu gosto de atender o público, eu gosto de estar na delegacia, de recepcionar a pessoa, de tentar ajudar aquela pessoa. Eu sou servidor público, eu sirvo ao público. Então, principalmente esse pensamento, de fazer. E eu tenho certeza, quando eu acordo de manhã, eu acordo e boto a roupa para ir trabalhar, eu vou com amor e dedicação. Isso faz toda a diferença, pode ter certeza. Gente, ó, quando eu entrei no serviço público, que eu fui chamado, fui nomeado, a professora Mariana, ela estava de licença maternidade. E isso aqui é rasgação de seda, porque foi um cara que me ajudou muito, foi o professor Robson. Porque quando eu cheguei para lecionar uma coisa que eu não sabia, eu só escutei simplesmente dessa forma, olha, tá aqui, essas são tuas matérias, tu vai ter que ensinar isso, te vira. Foi isso que eu escutei. Ó, te vira. Aí eu fiz, lascou. E agora? Aí eu disse, Robson, me ajuda, cara. Tu é o único cara que eu conheço aqui. E foi um cara que me ajudou muito. Olha, vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. E aí a gente foi se adaptando e foi se adequando. Mas a gente escuta muito isso. Ó, eu quero isso pronto. Eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra para 2 escolas. A Eduardo Campo e o EMAG. E me convidaram e disseram que, ó, tu vai fazer uma palestra e, de repente, só vai ser os estudantes. Beleza. Aí, quando abre a tela, quem tá lá? O clã todinho da GRE. Toda a chefia da GRE estava na palestra. Eu falei, e agora? E agora? Respira fundo. E vai para frente. E vou ter que mostrar meu trabalho, porque, mesmo eu estando sendo servidor público, eu vou ter que mostrar o meu trabalho. Por quê? Porque quando você for fazer uma coisa, faça e nunca dê motivo para ninguém falar mal de você. E outra coisa que eu sempre ouvi, falar mal de você. Outra coisa que eu sempre ouvi, quando você vai prestar um concurso público, não se incomode com concorrência, não. Tem 100 para uma vaga, tem 200, você só precisa de uma. Não. Só a sua. Verdade, é isso verdade. mesmo. Se for pensar nisso... Não acontece, né? Robson, se for pensar aqui na concorrência, você não sabe não acontece. Né? Não, e outra coisa... Olha, gente, Robson foi o 4º nesse concurso e eu fui o 7º, viu? Robson foi o 4º, eu fui o 7º, viu? Antes da prova é a segunda. Prova difícil. Tem aquela coisa. Prova de título eu tinha sido o primeiro, aí fiquei em 4º depois da prova de título. Foi. Caiu a casa. Tem aquela coisa, né? Você vê assim, tem 100 para uma vaga. Tu pode até ter 100, mas dali 10 estudaram. Em relação a isso que você falou, Mariana, tem estudo científico, não é viagem, é que 6% é que estão concorrendo realmente para aquelas vagas. O restante é só volume. Tem 100 mil candidatos, então 6 mil, preste atenção no que eu estou falando, e não estou brincando, é verdade mesmo, 100 mil candidatos para 1.000 vagas. Desses 100 mil candidatos, 6 mil estudaram em condições de passar no concurso. Então, esses 6 mil vão lutar por aquelas 1.000 vagas, por exemplo. Exato. Fora isso, é só balela. Então, você não pode estudar para pensar no que fulano estudou ou tem muitos candidatos. Não, você estudou, se dedicou, não deu dessa vez, e outra coisa, o concurso público é uma fila. Muito se fala, muita gente já estudou palestra de concurseiro, de professor de concurso, sabe disso. A famosa fila. A fila eu estou na fila do Banco do Brasil, tem 20 pessoas. Eu chego em quinto, faltando 4 pessoas para eu ser atendido, eu tenho que sair do banco e resolver outras coisas. Quando eu volto para o banco novamente, tem 40 pessoas na fila. Eu vou para o final da fila. Então, é isso aí. Se você estudar, se dedicar, a sua vez vai chegar. É só não sair da fila. Se sair da fila, quer dizer o quê? Parar de estudar. Se arretou porque ficou na reserva e não foi chamado, ou quase passou, se arretou e parou de estudar.
sabe o que vai acontecer? Final da fila. Então, quem tem intuito de estudar para concurso público não pode sair da famosa fila. Ok, gente? A gente quer agradecer, tá? A gente vai conversar. A gente aqui, a gente tem muito assunto para bater. Isso é a primeira, tá? A gente pode falar Primeira muito depois, né? Isso, vai vir outros temas. A gente vai convidar também outras pessoas para participar desse bate-papo aqui com vocês, tá? Eu espero que conseguimos agradar a todos. Se não conseguiu, perdoe pelas falhas, mas a ideia sempre é querer acertar, certo? Eu queria só vou dar a minha palavra final, professor Robson, e a professora Mariana vai dar a palavra final para a gente dar por encerrado. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, atenção no que a gente pediu, tá? Em relação à atividade, ok? Peço a todos que tenham... Alberto entrando agora. Eu peço a todos... Bem-vindo, mestre Alberto, mas tá meio tarde, mas tudo bem. Eu peço a todos que tudo que a gente falou aqui, que vocês absorvam isso, não como um puxão de orelha, mas sim como um incentivo. Vai vir novas adoção para as pessoas que não entenderam. A ideia era buscar justamente a intenção de o que é adoção. Justamente isso é acolhimento, é amparo, é perfilhação, é aceitação, é adesão, é aplicação, é bate-papo. A ideia de adoção é justamente isso. A gente, entre outros, que a gente vai convidar para as próximas adoções, é esse bate-papo de uma forma mais descontraída, não em cima de conteúdo, mas pelo menos de atualizações. Obrigado a todos por estar aqui. Eu vou passar a palavra agora para o professor Robson. Bem, pessoal, boa noite, muito obrigado, tá certo? Se puder ficar em casa, ainda fiquem um pouquinho, cuidado na rua, tá certo? Usem máscara, tá certo? E quando o Estado determinar a nossa volta de forma gradual, não vai ser uma coisa imediata ou todo mundo de uma vez, tem um protocolo a ser seguido. Eu acho que a gente pode se ver ainda esse ano, de repente, eu não sei, eu não tenho nem ideia, mas pode ter certeza, a saudade é grande, tenho saudade sim de vocês, da gente estar na sala de aula, de escutar vocês conversando, aquelas rodas todas, aquele aperreio todinho, mas apesar de tudo, eu tô com saudade sim, tá certo? Então, boa noite, a gente vai fazer novas aduções, nesse sentido aí que Geraldo está falando, ajudar, bater um papo, descontrair, para melhorar essa nossa situação de isolamento, tá certo? Um abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser e permitir. Vai lá, professora Mariana. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado da nossa conversa. Espero que tenha sido bem proveitosa para vocês. Gostaria de externar, assim, a minha satisfação e a minha gratificação aos meus amigos, meus colegas, por estar essa noite aí, tirando um tempinho deles para dedicar essa nossa adução. E quero dizer também, quero deixar claro para vocês que a gente está aqui para vocês. Se vocês precisarem, podem contar com a gente, certo? Podem falar com a gente. Professor, olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. Não estou conseguindo realizar a atividade hoje porque eu realmente não estou afim, eu estou cansado. Eu sei que cansa, gente. A gente também está cansado. A gente também está cansado. Trabalhar em casa cansa mais. Uma vez a gente estava comentando isso, eles não me deixam mentir. Cansa mais do que a gente trabalhar presencialmente. Porque mentalmente, realmente, é difícil. A gente fica muito cansado. Mas vocês podem procurar pela gente e a gente faz o possível. Vocês sabem que a gente sempre fez e sempre faz o possível por vocês. Então, tenham uma boa noite, uma boa semana, certo? E, se precisarem, podem procurar pela gente, que a gente vai ajudar vocês. Eu particularmente, falo por mim,
Posso não responder na hora, porque vocês sabem que eu tenho 2 bebês, tem uma mocinha aqui que é muito trabalhosa também, muito rebelde, tá aqui olhando para mim, fazendo cara feia. A única coisa que eu faço rebelde é pintar o cabelo. Você acha? Tenho 2 bebês, então posso não responder na hora, mas A posteriormente... gente sabe, Mariana, o que é o aborrecente. É aborrecente, é complicado. Então, tá chegando aqui a trupe, as pequenas. Então, gente, podem procurar pela gente quando vocês precisarem, tá certo? A gente vai responder, com certeza, não vai deixar ninguém no vácuo. Tenha uma boa noite, um grande beijo para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, um Obrigado abraço. por ter vindo, tá? Um abraço para Valeu, vocês. Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Robson, Mariana, eu vou falar com vocês no final, tá? Tá. Beleza, Aí, amigo? deixa a galerinha aí. Tchau, Qualquer tchau. coisa eu vou chamar lá no Chama lá, melhor. Zap, tá? Eu vou deixar a galerinha toda sair.